Em novembro de 2004, uma notícia sacudiu o mercado financeiro brasileiro. O Banco Central havia decretado intervenção em um dos bancos mais glamurosos de São Paulo. Não era qualquer banco. Era o Banco Santos, a instituição preferida de empresários, fundos de pensão e grandes corporações que acreditavam ter seu dinheiro em segurança. Mas havia um detalhe que ninguém na mídia contava direito naquele momento. O dono do banco, Edemar Cid Ferreira, estava na sua mansão em Campos do Jordão, rodeado de Picassos, Warhols e Basquias, enquanto 40 mil credores descobriam que seus bilhões haviam simplesmente desaparecido. Esta é a história de como um homem usou um banco inteiro como cartão de crédito pessoal, de como ele comprou arte com dinheiro dos outros, e de como o sistema financeiro brasileiro ficou de olhos fechados por anos, até que não deu mais para fingir que não via. Para entender a fraude, você precisa entender o homem. Edemar Cid Ferreira não nasceu rico. Filho de família de classe média paulista, ele entrou no sistema financeiro pela porta dos fundos, como funcionário de banco nos anos 1970. Era um cargo comum, sem glamour, sem perspectiva óbvia de ascensão rápida. Mas Edemar tinha algo que poucos tinham: ambição sem limite e uma habilidade rara de convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Ele sabia falar com empresários, sabia inspirar confiança, sabia parecer maior do que era. Nos anos 1980 e 1990, enquanto o Brasil surfava na montanha-russa econômica, hiperinflação, plano cruzado, plano Collor, plano real, privatizações, Edemar aprendeu a jogar o jogo. Cada crise era uma oportunidade para quem sabia onde estava o dinheiro, e Edemar sempre sabia. Ele foi construindo sua posição no sistema financeiro aos poucos. Participações em financeiras, negócios com crédito corporativo, relacionamentos estratégicos com executivos de grandes empresas. No mundo dos negócios, reputação é capital. E Edemar investia em reputação como outros investem em ações. Em 1997, ele consolidou o controle total sobre o Banco Santos. O banco existia desde 1958. Era uma instituição pequena, regional, sem grande destaque no sistema financeiro nacional. Mas sob o comando de Edemar, começou a mudar, a crescer, a atrair clientes maiores, a aparecer em páginas de negócios dos jornais. E foi aí que o plano começou de verdade. O Banco Santos não era um banco de varejo. Você não encontrava agência na esquina da sua casa. Não havia caixas eletrônicos espalhados pelo país. Era um banco de nicho, focado em corporate banking, gestão de ativos e operações estruturadas para empresas e investidores institucionais. Isso era essencial para o esquema. E vou te explicar por quê. Clientes de banco de varejo, pessoas físicas com conta corrente, acompanham o saldo todo dia. Percebem rapidamente quando algo está errado. São milhões de fiscais involuntários. Clientes de banco corporativo são diferentes. São fundos de pensão que têm reuniões trimestrais de avaliação de portfólio. São tesourarias de empresas que monitoram posições em ciclos mais longos. São investidores que confiam nos relatórios que recebem e nos auditores que os assinam. Esses clientes são mais fáceis de enganar por mais tempo. O Banco Santos prometia rentabilidade acima do CDI, prometia segurança, prometia solidez institucional. E por anos entregou resultados aparentes, demonstrações financeiras que mostravam um banco saudável, crescendo, lucrativo. Mas como? De onde vinham os retornos que o banco aparentemente gerava? Parte era real. Operações legítimas de crédito corporativo que funcionavam. Mas cada vez mais, os resultados eram construídos sobre uma estrutura que só poderia terminar de um jeito, com um rombo gigantesco. Aqui está o detalhe que faz esse caso diferente de qualquer outra fraude bancária brasileira. Edemar não gastava o dinheiro em iates ou jatos. Bem, ele tinha essas coisas também, claro. Mas sua obsessão verdadeira, o que realmente o movia, era a arte contemporânea. Ao longo de 10 anos, ele construiu uma coleção de 3.000 obras de arte. Uma das maiores coleções privadas da América Latina. Talvez a maior coleção de arte contemporânea já reunida por um único brasileiro. Monet, Picasso, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Adriana Varejão, Cildo Meirelles. Nomes que valem dezenas de milhões de dólares no mercado internacional de arte. Nomes que aparecem em leilões da Christie's e da Sotheby's em Nova York e Londres. Edemar viajava para esses leilões, participava pessoalmente. Tinha relacionamentos com galerias em Zurique, em Paris, em Nova York. Era recebido como colecionador sério, como alguém que entendia de arte, que tinha olho, que era parte daquele mundo exclusivo. E mais, ele fundou o Instituto Tommy Ohtake em São Paulo. Um espaço cultural grandioso, instalado em um edifício projetado pelo arquiteto Rui Ohtake, filho da artista homenageada. O Instituto realizava exposições de arte contemporânea, eventos culturais, mostras internacionais. Tornou-se um dos mais importantes centros culturais do Brasil.
Com dinheiro de quem? Você já sabe a resposta. Era um patrono das artes, um mecenas, um homem de cultura. Alguém que devolvia à sociedade, que investia em patrimônio cultural, que ajudava artistas. A imprensa adorava Edemar. Ele aparecia em colunas sociais ao lado de artistas, intelectuais, políticos. Era fotografado em vernissagens em Veneza, em feiras de arte em Basel, em leilões em Nova York. Revistas de lifestyle publicavam fotos das suas casas decoradas com obras extraordinárias. Quem desconfiaria de um homem assim? Essa foi a jogada de mestre de Edemar. A arte não era apenas um prazer pessoal. Era um escudo. Era uma armadura social. Era a narrativa que impedia qualquer questionamento mais sério. Agora vou te explicar a mecânica. Porque isso não foi uma fraude improvisada num fim de semana. Foi uma engenharia financeira sofisticada, executada por anos, com cumplicidade interna e negligência externa em proporções alarmantes. O primeiro mecanismo era o mais simples: empréstimos para empresas fantasma. O Banco Santos concedia crédito. Isso é o que bancos fazem. Mas Edemar criou uma rede de empresas de fachada. Empresas que existiam no papel, tinham CNPJ registrado, tinham sócios com documentos, tinham endereços com placas na porta, mas não faziam nada. Não tinham funcionários reais, não tinham operações reais, não tinham faturamento real. Essas empresas recebiam empréstimos do Banco Santos. Dinheiro real saía do banco e nunca voltava. Nas planilhas internas, o crédito aparecia como em dia. As empresas fantasma eram registradas como boas pagadoras, clientes em dia, sem inadimplência. O analista de crédito olhava para os números e via uma carteira saudável. O auditor olhava para os relatórios e via um banco saudável. Mas o dinheiro havia simplesmente desaparecido. O segundo mecanismo era mais sofisticado e estava no coração do esquema: as debêntures. Debêntures são títulos de dívida corporativa. Uma empresa emite debêntures para captar dinheiro do mercado. Os investidores compram os títulos e a empresa promete pagar juros ao longo do tempo e devolver o principal no vencimento. É um instrumento financeiro legítimo, usado por centenas de empresas sérias no Brasil e no mundo. O Banco Santos emitiu debêntures em volume massivo, 1,4 bilhão de reais captados de investidores institucionais, fundos de pensão que gerenciavam o dinheiro de aposentados, tesourarias de grandes empresas, fundos de investimento que reuniam o capital de milhares de cotistas. O dinheiro entrava no banco e desaparecia. Para onde ia? Parte financiava os empréstimos às empresas fantasma. Parte seguia diretamente para contas offshore: Ilhas Cayman, Suíça, Panamá, Ilhas Virgens Britânicas. Paraísos fiscais onde o rastro do dinheiro some no labirinto de holdings e subcustodiantes internacionais. Parte comprava arte. Parte pagava pela vida de luxo de Edemar. O terceiro mecanismo era o mais perverso de todos: a superavaliação sistemática das obras de arte. Edemar comprava uma obra de arte por 50 mil reais no mercado. Uma obra de artista emergente, com algum potencial, mas sem mercado estabelecido. Mandava então um avaliador contratado por ele, que recebia para dar o laudo que Edemar queria, avaliar essa obra por 2 milhões de reais. Essa obra entrava no balanço do banco como ativo de 2 milhões de reais. Multiplica isso por centenas, depois por milhares de obras, e você tem um banco que parece ter centenas de milhões em ativos de arte. Na teoria, se o banco precisasse pagar seus credores, venderia as obras e teria dinheiro suficiente. Na prática, as obras eram superavaliadas em proporções absurdas, eram de difícil liquidação no prazo necessário para uma crise, e a maioria delas estava em posse pessoal de Edemar, não do banco. Não estavam disponíveis para os credores. Eram bens pessoais de um homem que os havia comprado com dinheiro que não era seu. Essa pergunta, quem sabia, foi o eixo central de anos de processo judicial. José Augusto Duarte, diretor executivo do banco, assinou balanços falsos repetidamente. Ele assinava e sabia que estava assinando mentiras. Isso ficou comprovado no processo. Os auditores externos, uma firma de auditoria contratada para fazer exatamente o que o nome diz, auditar, verificar, conferir, ou eram espetacularmente incompetentes ou eram coniventes com a fraude. Esse ponto específico nunca foi completamente esclarecido nas condenações. Mas auditores que assinam demonstrações financeiras de um banco, onde um terço dos ativos são obras de arte superavaliadas e outra parte são créditos para empresas que não existem, esses auditores falharam de forma catastrófica. E o Banco Central? Aqui a história fica mais sombria. Os fiscais do Banco Central visitaram o Banco Santos em 2002, depois em 2003, depois novamente em 2004. Relatórios internos, documentos que vieram a público anos depois através de processos judiciais, apontavam irregularidades: concentração de crédito suspeita, descasamento entre ativos e passivos, carteira de crédito com características incomuns,
Mas nada foi feito. Nenhuma intervenção precoce, nenhuma exigência de recapitalização, nenhuma ação preventiva. Por quê? Esse debate continua até hoje nos meios financeiros e acadêmicos. Incompetência técnica dos fiscais, captura regulatória, onde o regulador se torna próximo demais dos regulados e perde a capacidade de agir, corrupção direta, pressão política. Nenhuma dessas hipóteses foi conclusivamente provada. Mas o fato permanece. O Banco Central tinha sinais, tinha relatórios, tinha a obrigação legal de agir, e não agiu, enquanto 2,2 bilhões de reais evaporavam. Quando a intervenção foi decretada em novembro de 2004, 40 mil credores foram pegos de surpresa total. Vou te dar nomes e números concretos, porque os números abstratos não capturam o que aconteceu de verdade. A Previ, Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, um dos maiores fundos do país, responsável pela aposentadoria de dezenas de milhares de servidores, perdeu mais de 300 milhões de reais em debêntures do Banco Santos. 300 milhões que eram a aposentadoria de pessoas reais. A Petros, Fundo de Pensão dos Funcionários da Petrobras, perdeu dezenas de milhões na mesma situação. A Gradiente, fabricante brasileira de eletrônicos que naquele momento ainda era relevante no mercado nacional, perdeu o equivalente a meses de seu faturamento que mantinha depositado no banco como reserva operacional. A Daco, fabricante de fogões, teve parte do seu caixa operacional simplesmente confiscada pelo rombo, dinheiro que estava lá para pagar fornecedores, funcionários, custos operacionais. Mas além das grandes corporações, havia centenas de empresas médias, empresários que tinham suas reservas lá, que usavam o Banco Santos para a folha de pagamento dos funcionários, que de repente, numa manhã de novembro de 2004, descobriram que não tinham dinheiro para pagar os salários daquele mês. E havia pessoas físicas, aposentados que tinham CDBs no banco porque a rentabilidade era boa e a instituição parecia sólida, profissionais liberais que tinham guardado anos de economias, médicos, advogados, engenheiros que acordaram um dia e descobriram que suas reservas de vida simplesmente haviam desaparecido. O Fundo Garantidor de Créditos cobria apenas os primeiros 20 mil reais por CPF. 20 mil reais. Quem tinha mais do que isso, e na esmagadora maioria dos casos era muito mais do que isso, perdeu a diferença, sem garantia, sem ressarcimento imediato, com uma perspectiva de recuperação através de processos judiciais que levariam anos, décadas ou nunca. Em 2004, o esquema começou a rachar. Como todo esquema desse tipo, havia um limite físico para quanto tempo ele poderia funcionar. O mercado de crédito estava se tornando mais restrito. Captar novos recursos estava mais difícil. E as dívidas antigas, as debêntures emitidas anos antes, estavam vencendo. Precisavam ser pagas ou roladas com novos investidores, mas não havia dinheiro para pagar. E novos investidores dispostos a comprar as novas debêntures estavam escasseando. Edemar tentou manter as aparências até o último momento possível. A famosa festa de Réveillon, entre 2003 e 2004, em sua mansão em Campos do Jordão, custou 10 milhões de reais. 10 milhões de reais gastos em uma festa de uma noite, com shows ao vivo, gastronomia de alto nível, decoração extravagante, fogos de artifício particulares. Convidados: políticos de alto escalão, empresários do primeiro time, artistas famosos, jornalistas influentes. Todos passaram a noite virada rodeados de obras de arte avaliadas em dezenas de milhões, bebendo os melhores vinhos, celebrando a chegada de um novo ano, enquanto o dono da festa sabia com precisão matemática que o relógio estava correndo e que o esquema não poderia durar muito mais. Era o banqueiro mostrando exuberância quando deveria estar mostrando sobriedade. Era a fachada sendo mantida a qualquer custo, literalmente. Em outubro de 2004, um grande credor, um fundo de pensão relevante, tentou resgatar uma posição significativa. Era uma operação de rotina para o fundo, uma decisão de tesouraria normal, sem nenhuma suspeita específica sobre o banco. O dinheiro não estava lá. Começaram as negociações nos bastidores. Edemar tentou encontrar um comprador para o banco, alguém que adquirisse a instituição e assumisse as dívidas. Tentou captar dinheiro de emergência de investidores estrangeiros. Tentou negociar com o próprio Banco Central uma solução que não fosse a intervenção. Sem sucesso em nenhuma frente. Em 12 de novembro de 2004, o Banco Central decretou intervenção no Banco Santos. Em dezembro de 2004, a liquidação extrajudicial foi decretada. O Banco Santos havia deixado de existir como instituição financeira operante. Com a intervenção decretada e o escândalo público, Edemar tentou manobrar juridicamente para proteger seus bens pessoais. Transferências de ativos para familiares, contestações sobre a propriedade das obras de arte, discussões sobre quais bens pertenciam a ele pessoalmente e quais pertenciam ao banco. Mas o Ministério Público de São Paulo já estava em campo. A Operação Penélope,
batizada em referência à personagem de Odisseia, que desmanchava à noite o que tecia durante o dia, numa alusão às manobras do investigado para desfazer rastros, foi criada especificamente para rastrear os bens de Edemar e recuperar o que pudesse ser revertido aos credores. Em 2006, após 2 anos de batalhas jurídicas que tentaram impedir as investigações, Edemar foi preso preventivamente. Os investigadores rastrearam obras de arte que haviam deixado o Brasil de forma irregular nos meses anteriores à intervenção. Uma obra de Jean-Michel Basquiat, o lendário artista americano que revolucionou a arte contemporânea antes de morrer aos 27 anos, havia sido comprada por Edemar por 3,5 milhões de dólares e enviada aos Estados Unidos no início de 2004, menos de um ano antes da intervenção que Edemar já sabia que era inevitável. A obra foi declarada saída do país irregularmente. A Interpol foi acionada numa operação internacional de recuperação de ativo. Localizada em Nova York, a obra entrou numa batalha jurídica entre Brasil e Estados Unidos, que se estendeu por anos antes de ser devolvida ao país. No Brasil, as operações de busca e apreensão resultaram na localização e apreensão de mais de 800 obras de arte. 800 obras, distribuídas em mansões, galpões, depósitos, espaços alugados. Uma coleção construída ao longo de uma década com dinheiro de 40 mil credores. Em 2008, depois de 2 anos de um processo criminal extenso e complexo, Edemar Cid Ferreira foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região a 21 anos e 6 meses de prisão. As acusações eram gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro em escala internacional e falsidade ideológica sistemática. Em 2011, em grau de recurso, o mesmo tribunal revisou a sentença para cima. A pena final chegou a 33 anos de prisão. 33 anos. Era a maior pena já imposta a um banqueiro na história do Brasil até aquele momento. José Augusto Duarte, o diretor executivo que assinou os balanços falsos por anos, foi condenado a 16 anos. Outros executivos do banco que tiveram participação comprovada no esquema receberam penas menores, proporcionais ao grau de envolvimento estabelecido pela Justiça. Aqui está uma das ironias mais perturbadoras de toda essa história. A coleção de arte de Edemar, construída ao longo de 10 anos com dinheiro roubado de 40 mil credores, não foi simplesmente destruída ou devolvida integralmente. Parte das obras mais valiosas ficou em disputas judiciais internacionais por anos. A burocracia do sistema de recuperação de ativos é lenta, cara e frequentemente inconclusiva. E o Instituto Tomiotaki, fundado com recursos que vieram diretamente do esquema criminoso de Edemar, sobreviveu. Juridicamente separado do patrimônio pessoal de Edemar e das dívidas do banco, o Instituto continuou funcionando depois da intervenção. Continuou realizando exposições. Continuou sendo frequentado pela elite cultural paulistana. Hoje, em 2024, o Instituto Tomiotaki é um dos centros culturais mais importantes de São Paulo, frequentado por artistas, estudantes, famílias. Um espaço genuinamente valioso para a cultura da cidade, construído sobre uma fraude de 2,2 bilhões de reais, com dinheiro que pertencia a 40 mil credores que nunca foram ressarcidos na totalidade. Essa é a ironia que não tem resposta fácil. Este caso não é apenas sobre um criminoso excepcional, é sobre um sistema que permitiu que ele operasse. A primeira lição é sobre a captura regulatória. O Banco Central brasileiro tinha ferramentas para identificar o problema antes de 2004. Os relatórios existiam. Os sinais estavam lá. Auditores visitaram o banco 3 vezes nos 2 anos anteriores à intervenção, mas a ação não veio no momento certo. Após o caso Banco Santos, foram implementadas reformas na supervisão bancária brasileira. O sistema de supervisão baseada em risco foi fortalecido. Os requisitos de transparência foram ampliados. Os mecanismos de detecção precoce foram modernizados. Mas a pergunta que persiste é desconfortável. Quantas situações parecidas com o Banco Santos, talvez menores, talvez em estágios iniciais, estão sendo ignoradas hoje? A reforma do sistema de supervisão foi suficiente para garantir que isso não se repita? Reguladores de todo o mundo continuam fazendo essa pergunta, e não há resposta garantida. A segunda lição é sobre como o prestígio social pode funcionar como escudo para a impunidade. Edemar usou sua coleção de arte, seu papel de mecenas, sua presença em eventos de alto nível como proteção. O prestígio social criava uma narrativa alternativa à realidade dos números. Quem questionaria um homem que inaugurava exposições de Picasso, que financiava institutos culturais, que era fotografado ao lado de ministros e diretores de museus internacionais? O prestígio social comprou tempo, e cada mês de tempo custou centenas de milhões de reais a mais aos credores. A terceira lição é a mais dura. A punição chegou, mas as vítimas nunca foram plenamente ressarcidas. Edemar cumpriu sua pena. Em 2023, após progressão para regime aberto e benefícios de cumprimento,
encerrou o cumprimento da pena. Mas dos 2,2 bilhões de reais do rombo, apenas uma fração foi recuperada pelos credores ao longo de todos esses anos. Os fundos de pensão tiveram que absorver as perdas, o que significa que aposentados receberam menos do que deveriam ter recebido ao longo de anos. As empresas médias que perderam o caixa operacional, muitas delas fecharam. Os aposentados e profissionais liberais que tinham suas economias no banco, a maioria nunca viu a totalidade do seu dinheiro. A justiça puniu o criminoso, mas não foi capaz de reparar as vítimas. O caso do Banco Santos ficou na memória do mercado financeiro brasileiro como um divisor de águas, uma referência que aparece em discussões sobre supervisão bancária, sobre governança corporativa, sobre auditoria independente, sobre responsabilidade de reguladores. Antes do Santos, a supervisão bancária era amplamente reativa. O Banco Central agia quando a crise já era evidente, não antes. Depois do Santos, foram feitos esforços genuínos para tornar a supervisão mais preventiva, mais baseada em análise de risco contínua. Mas a história humana por trás dos números financeiros é a que realmente importa, e que a maioria das análises técnicas tende a deixar de lado. 40 mil pessoas e empresas que um dia acordaram e descobriram que o dinheiro que achavam estar seguro havia sido usado para comprar um Picasso. Que a segurança que pensavam ter era uma ilusão construída cuidadosamente por um homem que passava os finais de semana em vernissagens em Paris, enquanto seus clientes pagavam por sua coleção sem saber. E que o Picasso agora estava apreendido pela justiça, enquanto eles ainda esperavam um ressarcimento que, para a maioria, nunca viria na totalidade. Edemar Cid Ferreira passou anos respondendo na justiça. Hoje está livre. As obras de arte mais valiosas continuam sendo disputadas em processos que se arrastam por décadas, no Brasil e no exterior. E os 40 mil credores? A maioria nunca recuperou integralmente o que perdeu. Essa é a história do Banco Santos. A maior fraude bancária da história recente do Brasil. Um caso que expôs os limites da regulação financeira, o poder do prestígio social como escudo para crimes, e a brutal assimetria entre quem pratica fraudes de alto nível e quem paga o preço por elas. E uma história que, infelizmente, o sistema que a permitiu nunca pagou o preço que deveria. Até a próxima